Hoje eu quero convidar todos vocês a colocarem um espelho na própria alma. A gente fala muito sobre espiritualidade, sobre técnicas, sobre mediunidade, mas existe um passo que vem antes de tudo isso. E esse passo se chama reforma íntima. Reforma íntima não é um conceito bonito de livro, nem uma frase de efeito. É um processo real, profundo, às vezes desconfortável e absolutamente necessário para quem realmente quer caminhar no mundo do espírito. Porque não adianta a gente pedir conselhos para os mentores se vocês continuam alimentando os próprios e os mesmos padrões. Não adianta querer abrir o chakra coronário se ainda não conseguem ouvir uma crítica sem reagir. A reforma íntima começa exatamente aqui, no ato de olhar para dentro com coragem. Sim, no momento em que vocês param de apontar para fora e começam a perguntar o que ainda precisa ser limpo dentro de mim. Reforma íntima é um processo de observar, reconhecer e transformar os comportamentos, as crenças e emoções que estão simplesmente desalinhados, preste atenção nisso, da essência espiritual de vocês. É quando cada um começa a perceber que aquele ciúme não é normal, é medo, aquela crítica constante não é sinceridade, é vaidade disfarçada. Aquele orgulho não é força, é fragilidade tentando se proteger. Esse trabalho não é um banho de luz, é uma faxina espiritual. E faxina levanta poeira, sim, levanta poeira. E é justamente por isso que ela é evolutiva. Perceberam isso? Toda alma encarnada carrega camadas. Camadas de dor, camadas de histórias, pactos antigos que nem lembramos mais. Nem lembramos mais, hein? Quando alguém decide trabalhar a reforma íntima, na verdade, está dizendo para o universo: eu estou disposta a me ver como realmente eu sou e permitir que a minha essência tome o comando. E quando vocês dizem isso, o plano espiritual começa a se mover, a se movimentar. Os mentores se aproximam e as provas aparecem. Não para castigar, lógico que não, mas para mostrar exatamente aquilo que ainda precisa ser transformado. Por exemplo, cada pessoa difícil que aparece na sua vida é um espelho. Cada conflito é um convite. A grande pergunta é: vocês estão reagindo ou vocês estão aprendendo? Boa pergunta, né? Reforma íntima não é autojulgamento, não é se culpar, é se responsabilizar com amor, é olhar a própria sombra e dizer: eu reconheço e escolho ultrapassar isso. E quando vocês começam esse caminho,
algo sutil e maravilhoso acontece. A espiritualidade começa a confiar mais em vocês. Porque uma alma que se transforma, que se reforma, é uma alma preparada para servir, para amar conscientemente, para acessar dimensões superiores. Evolução sem reforma íntima, gente, é ilusão. Agora eu quero propor que a gente vá para uma parte mais prática desse processo, tá? Pegue um caderno ou simplesmente feche os olhos e respondam essas perguntas com sinceridade, hein? Sinceridade. Qual o comportamento eu sei que preciso transformar e continuo adiando? Em quais situações eu ainda reajo com orgulho ou resistência? Quando foi a última vez que eu pedi perdão de forma sincera? O que eu tenho exigido dos outros que eu ainda não consegui me dar? Respirem. Respirem e respirem. Respirem profundamente e agora fechem os olhos e imaginem uma luz branca descendo pelo topo da cabeça. Essa luz, ela vai percorrendo todo o corpo, mostrando como um scanner todos os pontos que ainda precisam de cura. Se aparecer uma lembrança, uma pessoa ou uma emoção apenas, reconheçam. Reconheçam essa emoção. Digam internamente: eu reconheço, eu acolho e eu entrego para ser transformado. Sintam essa luz dissolvendo essas camadas e deixando no lugar um espaço de alívio, consciência e honestidade. Coloquem agora as duas mãos sobre o coração e repitam mentalmente: eu assumo diante da minha alma e da espiritualidade maior o compromisso de trabalhar a minha reforma íntima com verdade e com amor, que os mentores me deem força e clareza para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Fiquem alguns segundos em silêncio e deixem essa decisão vibrar dentro de vocês. Que essa aula tenha sido um portal de consciência. Ela não é uma teoria, ela é um caminho. E esse caminho começa com uma escolha. Eu me comprometo comigo. Namastê.